porque em tudo o Senhor tem falado e tem se mostrado para nós, revelado com muita transparência, assim como tu és, justo, limpo, reto, verdadeiro. Nós te agradecemos porque também somos uma família e nós nos colocamos, ó Pai querido, debaixo da tua vontade, submetidos, Senhor, ao teu querer, porque nós, sem a tua presença e sem o teu mover, não somos nada. Tudo que temos, Pai querido, é para honra e glória tua. Nós também queremos aproveitar este momento de oração e, além de nos apresentar os nossos cônjuges, apresentar os nossos filhos, apresentar os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos circunvizinhos, as pessoas do nosso convívio, porque se elas estiverem bem, nós também ficaremos bem. Pai querido, nós queremos te convidar a fazer parte deste momento de estudo, o qual é um banquete que será servido, que é a tua palavra, é o pão e a água que sacia, Senhor, a nossa sede e sacia a nossa fome. Nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez à tua disposição, rogando ao Senhor que venha falar mais uma vez conosco e que a tua palavra seja fecunda nos nossos corações e que encontre abrigo nos nossos corações também, para que, ao depararmos com alguma situação, o Senhor possa trazer à nossa memória tudo aquilo que nós aprendemos através do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa encher o irmão Júnior neste momento, que nada venha dele, tudo venha de ti. Mais uma vez nós te suplicamos. Nós sabemos que o Senhor tem enchido ele, mas nós te pedimos que o Senhor seja com ele mais uma vez, Pai querido. E no nome de Jesus, e que nós possamos, ó Pai querido, saber tirar um bom proveito, retendo sempre, Senhor, a tua palavra nos nossos corações, e que nós possamos reedificar os nossos altares, cercar, Senhor, reedificar os muros, os nossos altares, e nos cercar da boa palavra, porque a palavra do Senhor, ela é eficaz, e ela é veraz, e ela é salutar para nós, é vital, Pai querido. Nós queremos te agradecer mais uma vez. Fica conosco, e no nome de Jesus, amém, aleluia. Amém. 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 Muito boa noite a todos, mais uma vez, e sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade ao estudo que nós iniciamos esses dias, onde nós temos estudado sobre o Espírito e sobre o Consolador, e respondendo nas Escrituras, biblicamente, a indagação quem é o Espírito Santo, quem é o outro Consolador. Nós temos visto o que a palavra nos apresenta em relação a um tema tão sensível e tão importante como esse, e que é de fundamental importância para nós nos últimos dias. Ter o Consolador ao nosso lado, em meio a todas as lutas que nós estamos enfrentando e que irão se intensificar ainda mais de agora por diante. A palavra Espírito, nós temos a palavra Espírito, nós já vimos no hebraico, ruach, e o grego, pneuma, que vem também do pneumático, pneumonia, e uma série de Todas as lutas que nós estamos enfrentando e que irão se intensificar ainda mais de agora por diante. De Deus, ou A palavra Espírito Espírito, Santo, nós ele temos a se palavra serve Espírito, nós já vimos no hebraico, vários ruach, e no símbolos grego, pneu, onde vem impessoais. também pneu. Este é o primeiro ponto do nosso estudo hoje, vários símbolos impessoais. Esse poder impessoal de Deus, né? Ele é um poder, aliás, pessoal de Deus, mas que se apresenta como um símbolo impessoal. E um desses símbolos é o vento. João 3, verso 8, está escrito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Cristo fala que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. E ele diz que o vento, ele é como o Espírito. É um símbolo impessoal, o vento. O vento não é alguém, o vento não é uma pessoa. Mas o Espírito aqui, ele é comparado na sua atuação como o vento. O mesmo princípio nós encontramos em Atos, capítulo 2, verso 2, quando o Espírito desce dos céus. Lá está registrado que veio do céu um som como de um vento
impetuoso, um grandioso vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você vê um símbolo aqui impessoal, a marca distintiva do Altíssimo e de seu Filho é que eles são seres pessoais. Nós já vimos isso lá em Daniel, capítulo 7, onde tem lá o trono do ancião de dias, e também o Filho do Homem se dirige ao ancião de dias. Da mesma forma, quando João, lá nas visões do Apocalipse, ele contempla os céus, ele vê o trono de Deus. E ele diz várias vezes no Apocalipse que ali ele contemplou o trono de Deus, o Pai, o ancião de dias, lá de Daniel 7, e do Cordeiro. Então, a pessoalidade é a nota tônica do Criador e do seu Filho. Por isso que, quando nós vamos para as descrições de certas apresentações do Espírito, nós vemos elementos impessoais. E o primeiro aqui é o vento. O vento não tem pessoalidade, tudo bem? O segundo ponto, o segundo elemento impessoal que representa, que caracteriza o Espírito, o Ruach, ou pneuma, é o fogo. Mateus capítulo 3, verso 11, nós encontramos o texto que diz: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, o Espírito Santo aqui não é chamado diretamente de fogo, mas ele é chamado aqui como um veículo condutor do fogo. Ele é apresentado como esse veículo condutor do fogo. O Espírito Santo traz o fogo. O pneuma do Santo traz o fogo. Então, nós temos aqui o fogo, mais uma vez, como elemento espiritual que caracteriza o Espírito, o Santo Espírito. Também o Espírito é apresentado como sendo a água. João capítulo 7, versos 37 a 39, nós vemos o texto que fala que no dia da festa, o último dia da festa, Cristo se colocou em pé e disse: Se alguém tem sede, vem a mim, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Rios d'água viva correrão do seu ventre. E João faz questão de explicar, dizendo: Isto disse ele do Espírito. Ele está se referindo aqui aos rios d'água viva, ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Nós já vimos o sentido aqui disso. No estudo passado, nós vimos o sentido disso aqui, do Espírito não ter sido dado, porque que o Cristo teria de ir para que o Espírito então viesse. Nós vimos isso no estudo passado. Então, o Espírito aqui é apresentado, mais uma vez, como um característico de água. E água é algo impessoal. Ninguém é água, mas Cristo é apresentado aqui, representa o seu Espírito como água, por causa da atuação da água. O outro característico aqui impessoal do Espírito é óleo. Óleo. Nós vemos em dois textos, como exemplo, Salmos 45, 7, Isaías 61, verso 1. Lá em Salmos 45, 7, fala: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. É um salmo aqui de uma aplicação para o Messias. Fala aqui que Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Nós vemos que esse óleo de alegria aqui, mais uma vez, é um símbolo do Espírito. Isaías 61, apresenta que o Senhor também ungiria o seu Messias, né, com essa unção especial para pregar boas novas, restaurar, proclamar liberdade, abrir a prisão aos cegos, aos presos, aliás. Outro característico do Espírito é selo. Nós temos em Efésios 1,13, onde Paulo diz que quando você crê, quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você é selado com o Espírito Santo. Que tipo de selo é esse? O que é um selo? O selo é algo que sela algo, que deixa algo vedado, para que não haja interferência de nenhum corpo estranho. Quando você compra, por exemplo, uma garrafa de suco de uva no supermercado, ela vem com a tampa lacrada, ou seja, ela está selada. Aquele selo é a garantia de que ela não foi modificada, de que ela permanece pura da forma como foi determinada pelo produtor. Da mesma forma que Paulo diz que o Espírito, ele é o selo que sela aqueles que têm uma obra de transformação completa para Cristo. Então, o Espírito Santo é colocado como este selo. Então, ele é apresentado aqui
por esta figura de linguagem como aquele que sela. Também o Espírito, em Mateus 3,16, ele foi representado como uma pomba que descia dos céus. E veja, o Espírito é uma pomba, o Espírito é um selo, um óleo, uma água, o Espírito é um ser mutante. A pessoalidade é a característica pessoal, a característica indefinível, vamos dizer, indecifrável, irrevogável, tanto do Pai quanto do Filho. Mas quanto ao Espírito, nós vemos aqui símbolos impessoais. Vento, você não pode ser vento. Você não pode ser fogo. Você como pessoa, na sua pessoalidade, na sua personalidade, você pode se usar de certos elementos. Você não pode ser óleo, você não é um selo, você também não pode ser uma pombinha branca. Mas nós vemos símbolos utilizados aqui que remetem a alguma mensagem. Por exemplo, quando Cristo é batizado, a pomba pousa sobre ele, não porque aquela pomba representasse outra pessoalidade, mas estava se referindo à mansidão daquele que estava ali nas águas. A voz do céu havia falado, reconhecendo como filho de Deus. Também outro símbolo é a lâmpada. Apocalipse 4, verso 5, fala que do trono de Deus saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Se alguém tentar dizer que esses símbolos todos, na verdade, estão se referindo à pessoalidade do Espírito, que o Espírito é um ser realmente pessoal, é preciso também entender que existe não apenas um Espírito, mas 7 Espíritos. Tudo bem? Porque Apocalipse 4, verso 5 fala que existem 7 Espíritos. 7 Espíritos de Deus. Então, nós teríamos 7 Espíritos, realmente como 7 personalidades distintas, além do Espírito Santo, ou, de forma mais lógica, nós temos uma representação da onisciência de Deus, que conhece todas as coisas e que vê todas as coisas, representado por 7 lâmpadas que estão diante do seu trono. Então, é uma pergunta bastante interessante que a resposta está bem lógica, bem clara no próprio texto, Apocalipse 4, verso 5, em tudo que nós estamos vendo aqui. Outro ponto é Gênesis 7, 22, que fala que tudo que tinha fôlego de vida em seus narizes, né, fôlego de espírito de vida, morreu na época do dilúvio, Gênesis 7, 22. Então, o fôlego, o espírito, que na verdade aqui é a palavra ruach, que quer dizer o sopro, é fôlego, simplesmente fôlego. Outras características do espírito, ele pode ser derramado. Isaías 44, 3 é mais uma característica impessoal. Diz assim: derramarei águas sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Mais uma vez, quando Deus diz meu espírito, realmente é o espírito de Deus. E Deus aqui faz uma promessa: derramarei. Eu pergunto: alguém pode ser derramado? Um ser pessoal, ele pode ser derramado de alguma forma? Né? Aqui veja que diz: derramarei o meu espírito. Joel também fala sobre isso. Atos 2,17 também fala sobre isso. Tito 3, 5 e 6 é um texto que é bastante utilizado para falar sobre esta obra do Espírito. Diz assim, que ele nos salvou pela regeneração e renovação do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós por Jesus Cristo. Claro que o Espírito faz uma obra de regeneração e de renovação, porque o trabalho dele é justamente isso, é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora veja que é uma obra ligada a algo, né, espiritualmente trabalhado dentro do coração das pessoas, regeneração e renovação do Espírito, do Espírito. Também o Espírito pode ser assoprado. João capítulo 20, verso 22, nós vemos que quando Cristo ressuscita, o que acontece? Ele se encontra com os discípulos. E quando ele se encontra com os discípulos, ele diz assim: recebei o Espírito Santo. O texto de João 20, 22 diz que, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Só nesse texto aqui fica claro que o próprio Espírito não é algo ou alguém, um outro diferente, que, como o próprio João diz, o sentido é que Cristo deveria obrigatoriamente ir para que ele voltasse. Na verdade, o Espírito é essa presença pessoal. É uma ligação entre a ida
de Cristo e a vinda da sua presença definitiva. Porque Cristo aqui sopra sobre os discípulos e ele diz: recebei o Espírito Santo. Mas como? Se ele diz: vão para Jerusalém para que se cumpra a promessa. Então nós vemos que o sentido não é de inexistência da obra, nem do trabalho do Espírito Santo. Porque essa obra, esse trabalho existia. O próprio Cristo diz: vós o conheceis. Vocês conhecem o Consolador, porque ele habita convosco. Então, isso não pode ser desmerecido. Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, sopro. Ele está soprando ali o seu espírito, a sua vida. Então, se o espírito ele é outro ser, outra pessoa, outro Deus, como Jesus poderia soprar ele sobre os discípulos? O espírito também pode encher pessoas. Atos 2, 2 a 4 diz que esse vento, nós já vimos, ele encheu a sala e todas as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Também Efésios fala disso. Você deve se encher do Espírito, Efésios 5,18. Cristo foi ungido com este poder. Atos 10:38. Pedro diz que Cristo foi ungido, né, com o Espírito Santo e com virtude. Foi ungido com isso. O ato de unção é algo que é feito por outrem, com algo. E aqui Pedro fala que isso foi feito com Cristo. Também homens foram batizados nele. Atos 3:11 fala, né, que as pessoas seriam batizadas aqui com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1:5 fala de João batizando com água, mas depois as pessoas seriam batizadas com fogo. E 1 Coríntios 12:13, Paulo diz que todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Você é batizado no Espírito. E o batismo no Espírito é a unção também do Espírito. Outro ponto, 1 Coríntios 12:13. Em 1 Coríntios 12:13 está escrito que as pessoas bebem do Espírito. Olha, todos temos bebido de um Espírito. Então, mais um símbolo aqui, pessoal. Você pode beber alguém? Você pode beber alguém? Não, Cristo pode habitar em seu coração. Como? Pelo seu Espírito, pela sua presença. Também o Espírito é o vento, né? Nós já vimos isso. Então, nós vemos que todas as características do Espírito são de impessoalidade. Alguém pode ser derramado, alguém pode ser aspergido sobre outro, alguém pode ser assoprado sobre outro. Não. Então, o Espírito, ele não é um ser, uma pessoa individual, independente do Pai e do Filho. Não é isso que as Escrituras dizem. Outro ponto, o Espírito ele é chamado de dedo de Deus. Dedo de Deus. Nós vemos em Êxodo 8:19, que os magos do Egito, quando viram as manifestações grandiosas ali que estavam sendo feitas por Deus, eles disseram para Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó se endureceu e não os ouvia. Êxodo 31:18, quando Moisés ele acaba de falar lá no Sinai, quando Deus acaba de falar com Moisés, ele recebe as 2 tábuas do testemunho, que são tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha só, o dedo de Deus. Então, em Mateus 12:28, veja, Cristo fala: eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a voz do reino de Deus. Quando Lucas vai relatar esse mesmo acontecimento, ele, ao invés de citar que Cristo estava expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, veja como Lucas entendia esse mesmo evento. Lucas diz: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Lucas 11:20. Então, dedo de Deus, Espírito de Deus, nós vemos aqui que se referem a essa manifestação de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Outro ponto, o Espírito Santo, você não vai encontrar na Bíblia inteira, você pode ler de Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar o nome do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Não existe um nome. E aí você pode procurar, você sabe que o Pai tem o nome que ele se apresenta. O Filho de Deus também tem um nome, porque ele é uma pessoa, né? Você vai ver esse nome, não importa como, nas diversas traduções, nas linguagens, Jesus, Jesus, Yahusha, Yahushu, não importa. Ele tem um nome. Mas o Espírito não tem um nome. Você não vai encontrar o nome do Espírito Santo. O Espírito não tem um nome. Tudo bem? Você pode procurar de Gênesis ao Apocalipse, você não vai ter o nome. Outra coisa interessante. Não existe nenhuma oração feita ao Espírito Santo na Bíblia. Na Bíblia. Em toda a Bíblia não há sequer uma oração, ou canção de louvor, ou exclamação endereçada ao Espírito Santo. Não.
Não vai ter um mandamento que autorize dentro da Bíblia você fazer uma oração ao Espírito Santo. Nenhum hino de louvor ao Espírito Santo. Em nenhum lugar. Você não é ensinado a amar, vamos dizer, a louvar o Espírito Santo, orar. Não. A Bíblia não nos ensina isso nesse sentido, porque o Espírito Santo ele não é uma pessoa, no sentido como o Pai e o Filho é. Ele é a presença do Pai e do Filho. É o Espírito compartilhado pelo Pai e pelo Filho. Outra coisa também, o Espírito Santo ele não é mencionado nos hinos lá do Apocalipse. O Apocalipse tem alguns hinos. Você vê aqui Apocalipse 5,13, que diz assim: ao que está sentado sobre o trono, que aqui é o Deus, o Altíssimo, e ao Cordeiro, sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5,13. Não faz referência ao Espírito Santo. É de estranhar que se o Espírito fosse uma terceira pessoa, era para dizer: ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro e ao Espírito Santo sejam dadas ações de graças e honra. Não está. Não está assim. Apocalipse 5,13. Outro texto, Apocalipse 7,10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Pronto. A eles pertence a salvação, ao nosso Deus e ao Cordeiro. Então, os defensores da doutrina da Trindade, eles devem ficar perplexos. E com certeza eles criam alguma coisa, né? Alguns dizem que o Espírito Santo é o rio da vida. Tem pessoas que dizem isso. Não, no Apocalipse, os hinos de adoração não mencionam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o rio da vida. Isso é imaginação. Você vai ver Apocalipse 7,10, Apocalipse 5,13, dizendo claramente que o louvor, a glória, a honra, a majestade é aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Outro ponto também, o Espírito Santo ele não está incluído em nenhuma das saudações apostólicas. Pega lá Romanos, pega 1ª e 2ª Coríntios, você pega Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, você vai encontrar de cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, não há. Interessante isso. Você vai para Romanos 1,7, por exemplo. Como é que Paulo iniciava suas cartas? Ele inicia assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Veja o que ele diz: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,7. Ele não faz menção à terceira pessoa. 1 Coríntios 1,3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,3. 2 Coríntios 1,2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1,2. Gálatas 1,3. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1,3. E aí você vai para Efésios 1,2, você vai ver a mesma coisa. Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1,2. Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,2. Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1,1. Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pergunta: Paulo era esquecido? Será que Paulo esquecia de propósito e não fazer menção? Porque pelo o credo niceano, o credo de Niceia, era para Paulo dizer, como hoje fazem, né? Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, Paulo está esquecendo aqui. Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Paulo não faz assim. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, todas as aberturas das cartas paulinas, Paulo não faz menção. 1 Timóteo 1,2. Pergunta: quem que tem razão? Paulo ou os teólogos de hoje? Quem que tem razão? Paulo ou os pastores hoje? Da igreja, da sua igreja, quem sabe? Que diz que, não, o que vale é o que a gente diz, a gente fez teologia, tá bom? Não, mas a gente está dizendo que o que vale é o que é correto, é isso. Paulo realmente falou, mas Paulo queria dizer outra coisa. O que é que você escolhe? A palavra é muito clara. 1 Timóteo 1,2. Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo 1,2. Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo sempre diz Deus, Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que Paulo era esquecido? Paulo não sabe o que está falando? Ou realmente é o pastor da sua igreja que sabe mais? É o pastor da sua igreja que é o grande teólogo? É o pastor do YouTube, do Instagram, que tem mais conhecimento, recebeu uma revelação dos céus para desfazer o que está na Escritura? As pessoas precisam pensar nisso. Tito 1,4 também. Então, você vai ver nas aberturas de todas as epístolas, Tiago 1, 2 Pedro, você não vê essa menção.
Agora tem uma palavra lá, mas tem 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 13. O que é que tem em 2 Coríntios 13, 13? 2 Coríntios 13, 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 13, 13, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Paulo aqui está falando de uma trindade, não é isso? Graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, como é que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa? Paulo está dizendo a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então, Paulo cria numa trindade. Então, você tem um texto aqui de 2 Coríntios 13, 13 e todas as aberturas das epístolas de Paulo. Primeiro ponto, pesa aí, faz uma análise, o que é que proporciona para você mais segurança? Um texto ou vários? Responde essa pergunta e agora a gente continua. Veja, a doutrina da Trindade sempre diz que o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro, não é isso? É uma trindade, 3 pessoas coeternas. Mas o que é que você vê aqui? Paulo menciona a comunhão do Espírito Santo e não a comunhão com o Espírito Santo. Isso faz diferença? Faz. Comunhão de algo é uma coisa. Comunhão com alguém é outra coisa. No caso aqui, com o Espírito Santo. Então veja, eu, você, quem crê, nós experimentamos comunhão do Espírito, mas não com o Espírito. Peraí, tem diferença isso aqui? Tem. Você tem comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, porque o Pai e o Filho são pessoas. Agora, os crentes não podem ter comunhão com o Espírito, porque o Espírito não é uma pessoa diferente do Pai e do Filho, mas é através dele, do Espírito, que se mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. É muito claro isso aqui. É através do Espírito, essa comunhão do Espírito é que leva a ter a intimidade com o Pai e com o Filho. Mas a palavra diz isso, diz 1 João 1, verso 3. Veja que João fala a mesma coisa aqui. 1 João 3, João diz assim: o que temos visto e ouvido, também anunciamos a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Veja, aqui é a primeira comunhão, que não é aquela primeira comunhão da igreja, mas o primeiro estágio de comunhão é a comunhão entre os irmãos. É o que João está falando aqui. Então, João diz: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Peraí, por que João ele não usa aqui a mesma fórmula de Paulo? Porque a comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e ela é feita através do Espírito. É isso que João está querendo dizer, 1 João 1,3. Também você vê que o Espírito Santo não tem um trono. São realidades que a Escritura apresenta. Você não tem um trono do Espírito Santo na Bíblia. Você vê que o Pai ele está sentado sobre o seu trono e que Cristo também ele senta-se à sua direita. Apocalipse 3, 21 fala disso. Colossenses 3:1, Cristo está sentado à mão direita de Deus. Hebreus 8:1, Hebreus 12:2. Esses textos todos falam que Cristo está sentado à direita do Pai. Então, a Escritura mostra claramente sobre o Espírito, o Consolador, como sendo a presença vivificante pessoal do Pai e do Filho. E ele sempre vai estar sendo apresentado com atributos impessoais. Quando a Escritura apresenta o Espírito, quando, por exemplo, lá em Atos 5, quando Ananias e Safira, eles mentem ao Espírito, e aí Pedro diz, não mentiste aos homens, mas a Deus, automaticamente as pessoas dizem, ele está fazendo do Espírito Santo a Deus. Não, ao contrário, ele sabia que o Espírito de Deus é o próprio Deus. É o Espírito de Deus, jamais outro Deus. Então isso cria na cabeça da pessoa, quando a pessoa já procura ler um texto para poder defender o ponto de vista e esquece de algo claro que está ali nas Escrituras. Então, nós finalizamos por aqui sobre esse estudo dos atributos, não é isso? Os atributos pessoais do Espírito. Nós vemos que a Escritura é muito clara a apresentar o Espírito como a presença do Pai e do Filho, onde eles se fazem se representar, o seu poder impessoal e que se manifesta de várias formas, como a água, como o selo, como o óleo. O importante é que é a sua presença que traz vida, que traz abundância e que traz salvação para aqueles que nele creem pela fé. Deus nos abençoe. Finalizamos por aqui e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.